Boa noite, gente. Miss Ronquipio, agora meu nome é Miss Ronquipio. Boa noite, Larissa. Hoje eu trouxe um ex-pastor, porque a gente fica assistindo muito ex-ateu, eu fui ex-ateu, e agora eu sei como é ser um ex-pastor. Alexandre Agandi, você está aí? Olá, pessoal, tudo jóia? Alexandre Aganetti. É difícil, eu vou errar várias vezes. Normal. Meu nome é Alexandre Aganetti, sou estudante de teologia há muitos anos. Alguns me chamam de teólogo, mas eu não tenho formação acadêmica. Então, eu não quis completar, né, os meus estudos na faculdade de teologia. Então, o pessoal me chama de teólogo, mas eu sou, na verdade, um teólogo autodidata. Sempre estudei praticamente sozinho. O seminário cujo passei era um seminário muito fraco na minha concepção. Então, eu comecei a compulsar livros por conta própria. Então, mas você largou o curso? Você larguei. Começou a fazer o largou? Comecei... Era de quanto tempo? O curso que eu estava fazendo era de 2 anos. Era para fazer médio em teologia. Aí eu abandonei, deixei, né? Não quis mais continuar. E comecei a compulsar livros. Comecei a comprar livros acadêmicos, comecei eu mesmo a estudar por conta própria. E sim, comecei a estudar grego por conta própria. Tenho uma Bíblia grega aqui, tenho, né, o Novo Testamento totalmente em grego, tenho o Novo Testamento interlinear grego-português. Estudei um pouquinho. Por que você resolveu estudar grego? Nesse curso tinha isso também? Não, no curso que eu estudei não tinha, não. Só tinha os assuntos elementares, armatologia, né, pneumologia, antropologia bíblica, coisas nesse sentido, paracletologia, coisas desse naipe aí. Então, entendi. foi um curso... Você quis ver o original, né? Tipo... Exatamente. Eu quis ver o original para eu poder fazer um trabalho mais apurado, né, buscando as fontes originais, mas aí você vai estudando, vai vendo que não é bem assim, né? Quando você vai entrando nos textos gregos, você vai descobrindo que não é só um texto que você recebe, né? Não é só um estilo de texto, tem vários textos em grego. Na verdade, a Bíblia, ela nem possui os originais, eu não sei se você sabe disso. Não tem os originais do grego. Tem só pedaços, fragmentos de cartas paulinas, dos evangelhos. Na verdade, o primeiro evangelho completo, o primeiro livro chamado assim, Novo Testamento, assim, que foi encontrado, se não me engano, foi o Códice Sinaíticos, que foi no 4º século, se não me engano, 3º século, se não me engano. Então, já faz bastante tempo que eu estudei isso, então eu não me lembro, né? É muita coisa para a gente lembrar. Então, assim, isso aí foi o meu primeiro baque. Quando eu descobri... Você estudou grego? Você não eu estudei grego por conta própria. Comprei o manual, comprei os manuais, comprei os livros que ensinam, né? Mas, assim, eu dizer que eu sou fera em grego também, não. Eu consigo ler algumas passagens eu consigo ler um pouco de grego. Estou meio enferrujado, inclusive. Faz um tempo que eu não estudo. É diferente da letra que a gente usa. Oi? A letra é diferente. É diferente. O estilo de letra é diferente. Mas o que acontece? Até a nossa língua recebeu muita influência do grego, do latim, né? Então, assim, eu estudei por conta, para mim poder... Porque quando eu me tornei desigrejado, nós vamos entrar na questão aí, né? Você vai me fazer algumas perguntas, eu imagino. Quando eu me tornei desigrejado, como eu fiquei sozinho, pastoreando o grupo, eu fiquei por conta própria. Olá, tia Té, tudo jóia? Veio prestigiar, muito obrigado, o Elisandro aí, o João Luiz, valeu, cara. Eu vejo quem mais está aqui, Larissa. Beleza. Então, assim, como eu fiquei sozinho, cuidando desse grupo, eu fiquei, assim, me senti obrigado a estudar o grego para poder dar a melhor resposta com relação aos textos bíblicos. Já que eu estava sozinho e eu tinha que defender o meu grupo de algum possível, na minha ótica, de alguma possível heresia, então por isso que eu me preparei melhor, tentei me preparar melhor. Mas quando você vai estudando, Cláudio, você vai estudando os textos bíblicos, você vai descobrindo que tudo é mitologia. Na verdade, a Bíblia, ela é um grande arcabouço mitológico. Você pode pegar todas as culturas
e você pega a Bíblia, você vai ver que a Bíblia ela se encaixa perfeitamente em um livro de mitologia. Homem que voa. Eu até brinquei na live do Antônio, né? O único homem que eu conheço que voa é o Goku, né? Não conheço mais nenhum homem. Homem que voa, ressurreição de mortos, homem que anda sobre águas, seres extraordinários que falam como jumento que fala, serpente falante. Você vê que são elementos que não existem no nosso mundo natural. E aquilo me incomodava, por isso que eu saí. E tem mais questões que nós vamos tratar aí quando você começar a me fazer as perguntas. Eu vou começar bem do começo. Como que foi a sua criação? Como é que seus pais tinham religião? Como que eles te educaram? Tá. Como é que foi a minha criação? Meus pais eram espíritas kardecistas, né? Meu pai, principalmente, né, foi uma influência da minha avó. Minha avó ainda é viva hoje, tem 92 anos, tá acamada, mas é uma pessoa muito lúcida. E ela influenciou toda a família, né? Nos ensinamentos de Allan Kardec. Então, nesse período, eu tive a influência do kardecismo, onde se ensinava muito amor ao próximo, fraternidade, essas questões aí que é muito ligada. O seu ligada. pai também era? Porque geralmente meu pai é mais religioso. O meu pai sempre leu muitos livros de Allan Kardec, sempre leu muito livro de espiritismo e tal, e eu, por influência da família, eu acreditava na reencarnação, acreditava em tudo que o espiritismo kardecista... Eu também já fui, eu sei que eles falam que fora da caridade não tem salvação. Sim, eles ensinam isso mesmo, eles ensinam que fora da caridade não há salvação. Não é a mesma salvação que é ensinada pelo protestantismo e pelo catolicismo. É uma salvação diferente. Não é que a morte de Jesus na cruz vai expurgar os seus pecados. A concepção de pecado no espiritismo não é parecida com a concepção de pecado no cristianismo protestante e católico. Vocês podem ter certeza. Quando que você fez a transição? Você saiu do espiritismo para evangélico? Ah, tá. Como é que foi a minha transição do católico, do espiritismo para o protestantismo, né? Que é isso que você está me perguntando? Tá. Foi assim, eu tive um problema pessoal muito sério, né? Eu tive um problema pessoal, eu tinha 22 anos na época, 21, 22 anos. Tive um problema pessoal muito sério e eu não quero entrar em detalhes porque é um negócio muito pessoal, né? Então, aí, o que aconteceu? Eu me senti na necessidade de buscar algo mais. Então, comecei a procurar. Aí, um amigo meu, inclusive, mais tarde, até se tornou meu pastor, há muitos anos depois, ele me levou para uma igreja batista. Lá eu ouvi uma palavra, me senti emocionado, senti que aquilo ali casou com os meus problemas, e aí eu me envolvi com a igreja. Aí eu me envolvi com o protestantismo, né? Ali eu levantei a minha mão para Jesus, aquela conversa toda, e me tornei crente. O espiritismo já não estava mais seus problemas. Inclusive eu quando eu estava conversando com esse amigo meu que me levou para o protestantismo, eu falei com ele assim, poxa, mas o espiritismo de Allan Kardec, ele assim, é tão bacana, ele ajuda as pessoas, ele é mais racional e tal. Aí ele falou assim, pois é, o espiritismo é racional, mas o evangelho é emoção. Foi isso que ele me falou. E na época eu precisava disso. Na época eu precisava me envolver com algo mais emotivo, vamos dizer assim. E a partir daí eu mudei a minha vida, eu comecei a frequentar a igreja e comecei a desenvolver aquele modus operandi que a igreja pedia, né? E você sentiu bem na época que você mudou? Você achou que você queria, tipo assim? Olha, na época, toda mudança, principalmente para quem é jovem, ela é, assim, algo novo, né? Algo bacana. Inclusive, quando eu entrei para a igreja, eu já comecei a ir para... como é que fala? Para retiros espirituais, ali é cheio de jovens. Os jovens da igreja, como eu estava numa igreja batista, o pessoal gostava de jogar uma bola, gostava de jogar um basquete.
Então, aquilo ali eu fui me envolvendo mais com aquele pessoal. Então, aí foi, para mim, na época, no começo, que eu não ficava olhando os erros, né, que aconteciam na igreja, no comecinho foi bacana, mas depois aí que o caldo começa a entornar. Ô, Shaolin, você tá aí, meu querido? Você gostava da parte que era, tipo, fazer social? Sim, como eu vim do espiritismo kardecista, e uma coisa também que me envolveu muito na igreja que eu aceitei Jesus, vou dizer assim, lá tinha uma casa de crianças. Tinha uma casa de crianças e aquilo ali, falei, poxa, eu estou no lugar certo. Né? É um lugar que eu vou poder ser útil, vou poder ajudar o pastor. E ele tinha ali mais ou menos umas 30 crianças. Então ali eu me envolvi com o trabalho ali da casa, me envolvi com a igreja, me envolvi com um grupo de jovens e comecei a me envolver subindo para os montes, né, orando, estando ali algum período de oração com alguns jovens no monte, sempre ali buscando o poder de Deus, essa conversa de crente. Pode falar, Cláudia. Cláudia? Desculpa, eu tive que entrar aqui no YouTube, aí eu coloquei não é sair com... como que é o relacionamento com a sua família depois que você se tornou agnóstico? Primeiro assim, depois que eu me tornei crente, aí eu comecei a ver, né, vários problemas dentro da congregação, comecei a perceber que... Eu, por exemplo, eu comecei a estudar a Bíblia muito cedo, assim que eu me converti, eu comecei a ler, estudar, procurar saber, procurar entender, e aí eu comecei a descobrir que não existia só aquele mundinho ali que eu vivia, porque o crente, geralmente, ele vive naquele mundinho. Quando você começa a estudar teologia, quando você começa a realmente se interessar por Bíblia, o que acontece? Você vai procurar outras informações. Aí eu comecei a descobrir que existiam adventistas, eu comecei a descobrir que tinham outros estilos de crença, e aí comecei a compulsar, ao ponto que eu cheguei a sair do pentecostalismo e do neopentecostalismo e ir para uma igreja tradicional. Na igreja tradicional fiquei ali um bom tempo, né, ali aprendendo, descobri algumas coisas, descobri que não existe línguas estranhas e tal. E aí o que aconteceu? Eu ficava questionando o modus operandi da igreja. A igreja evangélica, ela nada tem a ver com a igreja de Atos dos Apóstolos, lá em Atos. Por quê? Você observa, quem lê Bíblia e lê Atos dos Apóstolos inteiro, o estilo de vida dos primeiros discípulos de Jesus ali, eles não eram parecidos com o estilo de vida que a igreja evangélica adota hoje, nem o catolicismo. Aí eu me desvinculei disso, veio aquele boom, né? Você lembra daquela época das teorias conspiratórias, um negócio muito forte, Rubens Sodré, o pessoal, né? Alex Jones. O Rubens foi um dos que, quando eu fiquei desigrejada, né? Antes de eu virar ateia, eu assistia muito. Pois é, então... Deixa eu acender um cigarro aqui. Então, o que acontece? Aí Fábio, eu assistia muito. Isso, e assisti muito. E aí eu me desvinculei da igreja protestante tradicional, desvinculei-me desse estilo, e aí eu reuni um grupo de crentes na minha casa. Aí foi 4 anos estudando Bíblia com esse povo, estudando contexto histórico, contexto cultural. Né? Eu estou contando essa história porque você me perguntou como é que eu cheguei ao agnosticismo, como é que a minha família... minha família aceitou isso, para a gente entender o contexto geral. E aí o que acontece? Eu fui vendo também que não correspondia, sabe? Porque o negócio é a Bíblia não é a fonte do crente. A Bíblia fala que tem que ter milagres. E eu nunca vi um milagre na minha vida. Mais de 25 anos de crente, nunca vi uma dor de cabeça ser curada. E tem dor de cabeça curada. O camarada chega, ora por você, você vai lá, toma uma aspirina e sara. Isso aí para mim não é ser curado.
né? Um milagre efetivo mesmo. Aconteceu uma vez, vocês vão rir, aconteceu uma vez de chegar um rapaz na minha congregação, onde eu estava, e o rapaz veio, ele nem veio de cadeira de roda não, ele veio de skate, ele não tinha as duas pernas. Eu mandei o rapaz levantar em nome de Jesus, adivinha o que aconteceu? O cara não levantou. E não veio falar comigo que foi falta de fé minha, não, que não foi não, porque o cara fazer isso no meio de todo mundo e ser envergonhado, isso aí não é falta de fé, não. O João estava me perguntando se eu pedia dinheiro, né? Olha, o João Luiz, quando eu era pastor, eu era copastor, na verdade. Eu nunca fui um pastor assim de uma igreja fixa. Eu sempre auxiliava os demais pastores. Nesse período, eu nunca fui assalariado, nunca recebi para pregar, nunca vivi do evangelho para nada. Nunca vendi material. Nunca fui dessa esfera. A única coisa que eu pedia quando alguém me chamava para pregar você pode me pegar de carro aqui e me trazer de volta, porque às vezes os lugares eram muito longes e tem família, fica difícil para você ficar se locomovendo de ônibus. Era a única coisa, eu nunca cobrei nada, nunca pedi dinheiro para ninguém e nunca recebi salário pastoral. Quando eu era desigrejado, a única coisa que eu pedia para o povo era, vamos recolher donativo e mantimento para a gente ajudar os que estão no nosso meio, que tiver alguma dificuldade, e os de fora. Eu nunca pedi dinheiro, mas eu cansei de ver pastor pedindo dinheiro, cansei de ver pastor pedindo dinheiro, usando a Bíblia para pedir dinheiro, é complicado. Quer entrar nesse assunto aí de pedir, a gente vai voltar para as perguntas. Não, beleza. Aí você me perguntou sobre o que a minha família... Isso. O que a minha família achou quando eu me tornei agnóstico. Quando eu falei com a minha esposa pela primeira vez que eu já não acreditava em Deus, ela tomou um choque. Ela tomou um choque muito forte, ela falou, poxa bem, mas você não está acreditando em Deus mais não? Eu falei assim, não estou acreditando mais não. Não estou crendo nisso mais não. Aí a minha mãe, meu pai, eles têm muito medo de eu fazer vídeos na internet por alguma represária, né? Alguém vir querer fazer alguma coisa contra mim, coisas nesse sentido, mas para eles são gente boa, são tranquilos e não me cobram muito, não. E com a relação com as pessoas, tipo, no trabalho, na rua, que a pessoa vem te evangelizar, o que você costuma fazer? Olha, por exemplo, esses dias mesmo agora, uma testemunha de Jeová me ligou. O pessoal da Testemunha de Jeová, eles estão... O Bruce Red Pill está me perguntando se eu sou da machosfera. Eu nem sei o que é isso, cara. Nem sei o que é isso. Ele é do meio ateu, Bruce. O Bruce é do meio ateu também, ele sabe. Não sou desse negócio aí não, Bruce. Eu sou a favor da mulher, sou a favor de direitos iguais, eu sou a favor disso aí, sabe? Eu estou lendo os comentários aqui também. Mas, com relação ao meu trabalho... Eu vou voltar de novo à questão da Testemunha de Jeová. As Testemunhas de Jeová, eles estão fazendo um trabalho ligando para as pessoas. Não sei se vocês já receberam alguma ligação. E uma senhora me ligou esses dias, me perguntando se eu queria ouvir uma palavra da Bíblia. Aí eu falei para ela assim... Eu nunca recebi uma ligação. Galera, é do celular? É no celular? É no celular. Eles ligam para a gente no celular. Não sei como é que eles conseguem. Aí, já receberam já aí. Eu nunca recebi nem em casa, nem ligação. Alguém já recebeu ligação aí, gente? Fala aí com a gente. Eu tenho uma amiga TJ... Mas aí eles estão fazendo esse trabalho. E ela me ligou. E depois eu recebi uma outra ligação. As duas vezes eu respondi a mesma coisa. Olha, eu não acredito na Bíblia mais. Aí ela me perguntou, mas por que você não acredita na Bíblia? Eu falei com ela, falei assim, olha, porque a Bíblia é um livro de mitologia. Você vê... Aí eu fui fazendo perguntas para ela. Você já viu alguém gritando e construção caindo abaixo? Aí ela falou assim, não, isso é um absurdo. Você já viu o machado flutuar ou alguma peça de metal flutuando na água? Não. Pois é. Falei, pois é, todos esses absurdos aí, a Bíblia fala. No mundo natural, essas coisas não acontecem. Aí ela me perguntou, mas qual que é a sua esperança para o futuro? O que você... Falei, olha, a minha esperança é essa terra aqui, essa vida que eu vivo. É cuidar bem da minha família, cuidar da minha casa, trabalhar. É isso aí. Entendeu? Então, eu sou muito assim, quem me conhece, você está me conhecendo agora, Cláudio, a tia me conhece muito bem, o pessoal aí da Liga Racionalista me conhece muito bem,
né? Então, assim, eu sou um cara muito de boa, não gosto de treta, não gosto de briga, sabe? Eu sou da paz. O que eu critico são essas coisas que eu estou falando da Bíblia, que a Bíblia é um livro mitológico, entendeu? Eu não faço ad hominis, eu não ataco cristãos, eu não ataco ninguém. Eu ataco ideias, né? Alexandre, você sabe que eu te admiro? Porque é muito difícil o pastor deixar de pregar quando ele ganha um dinheiro ali, que é o sustento dele, entendeu? Parece que você trabalhava separado e pregava também, não era o seu sustento, não é isso? Sim. Por que eu nunca quis tomar conta de uma igreja eu, sozinho? Eu já tive várias oportunidades. Eu tive um pastor da Quadrangular, ele queria colocar uma igreja grande na minha mão. Ele falou assim, eu vou te passar a igreja de porteira fechada. Mas como eu sempre fui aquele cara que fuçava muito a Bíblia, e dentro da igreja evangélica, pastor não gosta que você fica fuçando muito Bíblia. O pastor gosta daquele cara que ele fala aquele versículo ali só e pronto. Igreja evangélica não gosta de fuçador de Bíblia. Não gosta que você chegue com perguntas muito difíceis para eles, entendeu? Eles gostam, assim, do pessoal bem gadinho mesmo, aquele pessoal que segue tudo à risca bonitinho, ele quer que você deixe o seu dízimo lá, sua oferta lá e pronto. É isso aí que os caras fazem. Mas eu sempre trabalhei, sempre corri atrás, nunca precisei de igreja. Só teve uma oportunidade que eu comprei uns CDs de Bíblia, que eu queria que as pessoas ouvissem a Bíblia. Aí eu levei aquilo lá e vendi numa congregação. Mas aquilo me incomodou tanto, que pra você ter uma ideia, eu guardei em casa, vendi uns 3 na congregação, nunca mais vendi. Falei, não vou fazer isso não, isso aí tá errado. Então, eu nunca fiz isso. Eu nunca fiz. Eu só fiz daquela vez e nunca mais, em toda a minha vida de crente. Por quê? Porque eu achei errado, eu sempre pensei assim, ó, já que eu recebi de graça, eu tenho que dar de graça. Então, eu sempre parti dessa perspectiva. Pessoal, não sei se vocês perceberam, mas aqui é um encontro entre mineiros. A gente tem um sotaque igual que a gente mora no perto, né? E aí eu queria saber que você vê a Senateia em Belo Horizonte, se vai melhorar, se vai piorar, o que você acha? Bom, o movimento ateísta tem crescido, né? Mesmo com toda aquela luta, né? Aquela briga do pessoal aí, mas tem crescido. Eu estou na Liga Racionalista, gosto muito do Antônio, é um cara muito do bem, sabe? É uma pessoa muito boa, é um cara que eu não tinha projeção nenhuma, e ele foi e me chamou para uma live, eu brinquei com ele, falei assim, ô Antônio, um dia eu quero fazer uma live com você. Aí no mesmo dia ele falou, bora lá. Aí no outro dia ele já me chamou para fazer a live. Então é uma oportunidade que eu achei fantástica, porque ele tem muito contato com paleontólogo, biólogo, o cara já colocou cientista para falar com a gente lá, o cara sempre chama gente de peso. E aí vai e me chama. Aí o cara vai e me chama, eu fiquei admirado. Então, eu gosto muito do Antônio, a Liga Racionalista tem feito um bom trabalho. É claro que, como todo mundo, nem todo mundo concorda com tudo, porque nós somos pessoas diferentes têm ideias diferentes, né? Mas o fato é o seguinte, que a Liga tem feito um trabalho fantástico e sem ninguém pode negar, entendeu? Pessoal, o canal do Alexandre é esse nome aí, tá? Alexandre Aganete. Eu já fui lá, tem vídeos muito bacanas lá, tá? O Wilson está fazendo uma pergunta aqui. Deixa eu só responder o que você me perguntou, Cláudio, com relação a como é que é o meu desenvolvimento do meu trabalho. Eu só falo de ateísmo com quem me pergunta assim na rua sobre Deus, sobre o que eu acho. Aí eu respondo, falo assim, olha, eu penso assim, 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 porque eu também não sou hipócrita, não vou ficar escondendo, né, quem eu sou. Mas no dia a dia, Cláudio, no cotidiano, ninguém fica preocupado com divindade, não. Ninguém fica preocupado com Deus, não. Na verdade, no dia a dia, todo mundo está pensando em trabalhar, está pensando em ganhar dinheiro para sustentar sua família. A verdade é essa, ninguém está preocupado com esses detalhes, não. De Deus, de divindade. É uma coisa que é muito verdadeira. No dia a dia, todo mundo é ateu. No dia a dia, ninguém fica preocupado com divindade, não. Entendeu? A grande verdade é essa. A grande verdade é que quando você precisa de remédio, você vai no médico. Quando você precisa de um medicamento, você vai na farmácia.
quando você precisa de alguma coisa para se curar, você vai sempre recorrer à ciência. A grande verdade é essa. Mas desculpa, aqui na região sou muito querido, aonde eu vou vender os meus picolés, que eu sou vendedor de picolé, eu faço picolé artesanal, tenho meu carrinho, tenho meus freezers aqui em casa, então aonde que eu passo, sou muito bem recebido, o meu produto é bom, então eu não tenho problema com ninguém, só quando alguém vem me interpelar, entendeu? Vem me perguntar sobre o que eu penso disso ou daquilo, aí eu falo, mas do contrário, ou alguns que já me conhecem como ateu, né, já viu meus vídeos, eu aí até falo mais, explico mais, mas uma coisa é fato, a gente, eu sou assim, eu sou de boa, sou tranquilo, não gosto de desavença, não gosto de confusão. Quando eu vejo que o cara tá ficando com raiva de eu falar aquilo ali, então tudo bem, cara, fica com sua fé, você tem todo o direito de acreditar ou não acreditar, mas eu também tenho o direito de não crer, né? Então, você acha que a moral e a ética do cristão é pior, é igual ao do ateu? Eu acho que a moral do ser humano, ela é inerente ao ser humano. Ela vem de uma construção social, né? A sociedade construiu a moral. Isso é meu ponto de vista. Eu sei que algum filósofo pode ver essa live aqui e me contestar. Mas, para mim, né, eu acredito que a moral ela é uma construção social e nós vamos passando isso de geração em geração. Eu passo para minha filha, passo isso para o meu filho, e eles consecutivamente vão passar. Ninguém se torna melhor ou pior indo para uma igreja evangélica. Na verdade, a maior parte das pessoas que eu conheço que foram para a igreja evangélica, elas foram ocultar algum erro que elas cometeram. Claro que não é todo mundo, nem todo mundo é igual, mas muita gente vai para a igreja evangélica e ela só veste uma carapaça. Ela veste uma espécie de blindagem ou alguma coisa assim, uma máscara, e ela se esconde, se camufla dentro daquilo ali. Mas, como eu disse, não estou dizendo que isso é generalizado, nem todo mundo é assim, mas a maior parte do que eu vi, das coisas que eu presenciei na igreja, infelizmente, só denotam que esse novo nascimento que está lá em João capítulo 4, quando Jesus se encontra com Nicodemos, ele não é real. Não é real. Entendeu? Um ou outro pode melhorar uma atitude aqui e ali, mas é algo superficial. Ô, Alexandre, quando eu me torneia, eu assistia os vídeos de um canal chamado Eu Ateu, e ele indicou 5 livros, né, que a gente tinha que ler, que era assim, o básico, os clássicos. Você chegou a ler algum livro? Você assistiu algum filme? Você fala sobre filmes, né? Eu assisti alguns filmes evangélicos. Tem um filme que é Uma Carta para Deus, né? Uma Carta para Deus, já assisti, do menininho com câncer. Já assisti o Deixados para Trás, assisti o 1, 2, o 3, crente gosta desse... Assisti esses também. Deus Não Está Morto. Eu assisti hoje, foi o único que eu não assisti. Como você ia me fazer essa pergunta, aí eu me debrucei no filme. Você assistiu A Cabana? Você leu A Cabana? Não li, não assisti esse filme. Mas esse que você assistiu te libertou ou te deixou mais enfiado no... Na verdade, a igreja, principalmente evangélica, ela trabalha muito um viés de emocionalismo. Você pode observar que esses filmes que eu acabei de citar, a grande verdade é que eles levam a pessoa para o emocional. Igreja evangélica, ela não tem milagre, ela não tem cura, ela não tem Espírito Santo, não tem nada disso. O que tem na igreja evangélica é emocionalismo. São homens que são dotados de uma boa retórica, né? Eles sabem manusear os textos bíblicos e eles convencem as pessoas de que elas podem ser melhores, de que elas podem ganhar mais dinheiro, de que elas podem vencer os seus problemas, mas isso tudo é emocional. A pessoa é levada a acreditar que ela é especial. É isso que a igreja evangélica faz. Quando você rompe esse lacre, quando você rompe isso aí, você se sente em algum momento, não sei se isso aconteceu com você, mas eu passei por isso. Eu me senti abandonado do mundo. Passei por um período de depressão,
mas saí dessa e hoje eu vivo a minha vida naturalmente. Tem uma pergunta... Tem um menino que fez uma pergunta aqui, muito interessante, que é o Wilson Silva. Eu gostaria de... Alexandre, o que você... lá em cima. Alexandre, o que você diria para os atuais pastores que são assalariados e que desejam sair, mas têm medo financeiro e tem medo, né? Tem medo de ficar sem o dinheiro da igreja, né? A grande verdade é o seguinte, Wilson. Realmente existem muitos pastores que já não têm aquela fé em Deus mais, estudaram tanto a Bíblia, estudaram tanto a teologia, que eles já não acreditam mais nisso. Mas por eles terem uma posição, terem um cargo, terem um certo prestígio na sociedade, eles têm medo de sair sim. Existe isso sim. E o cara que faz isso, que abandona, ele é um herói para mim, entendeu? Se eu tivesse me tornado pastor mesmo, Cláudio, de uma congregação, tivesse recebendo um salário de 3, 4 mil reais, eu vou confessar para você que talvez o meu desligamento da religião seria mais problemático, né? Mas isso ia acabar acontecendo porque eu sou muito sincero, eu sou muito verdadeiro, eu não gosto de mentira, né? Então eu ia acabar saindo, mas com certeza quem desfruta de um salário, por exemplo, de 4, 5 mil reais, para ele deixar isso aí, eu tenho que confessar que é difícil sim. Eu tinha medo disso acontecer um dia e eu ficar preso. E eu nunca gostei de ficar preso nisso. Tanto que eu andei por várias denominações, eu passei por mais de 15 denominações diferentes. Né? Você não tinha medo de sair da igreja e aconteceu negativa, não? Porque na igreja que eu estava, eles usavam a passagem da Bíblia que não podia olhar para trás, não sei o quê. Sim, existe essa ideia mesmo, né? Quem já pegou no arado não pode olhar para trás. Tem. Isso aí, na verdade, é um medo que as pessoas dentro da igreja colocam no coração do crente. Aquele negócio, cuidado, nos últimos dias os homens vão ser arrogantes, vão abandonar Deus e tal. Então isso acontece demais na cabeça do crente, porque ele tem aquele medinho do inferno. Olha, Cláudio, o cara pode ser pós-graduado em filosofia e teologia. Ele ainda fica com aquela amarra. Ele tem medo de pecado, ele tem medo do capetinha, ele tem medo do diabo, entendeu? Então, se desvencilhar disso aí é difícil pra caramba. Eu conheço caras dentro da igreja, intelectuais altamente refinados, e que tem medo do diabo ainda. Tem medo de inferno, entendeu? Mas por quê? Porque isso aí é uma amarra mental que é colocada no ser humano, muito bem colocada. Você tá entendendo? Eu vou te dar um exemplo. A minha filha aqui, ela vai pro escuro, por exemplo, eu falo com você, não tem nada no escuro. Mas eu não sei você, na época que eu era criança, meu pai ficava assim, não vai lá não, que o bicho papão vai te pegar. Isso aí é uma forma de amarra. Só uma forma de amar. Então, demorou muitos anos. Depois que você fica adulto, você se desprende desses medos. Você descobre que não tem bicho-papão. E a religião é mais ou menos isso aí. O sistema religioso, ele coloca uma amarra na sua mente. Você pode estudar o quanto você quiser. Você tem que ter força para questionar. Se você não for questionador, você não consegue sair disso, não. Certo. Eu falei da ética da moral. Qual que é a sua ensino religioso nas escolas? Você tinha me feito uma pergunta sobre os livros que eu li, não fez? Ou não? Sim. Desculpa, eu pulei então. Porque eu falei livro e filme. Tá. Não, então desculpa. Você quer que eu fale sobre os livros que eu li? Pode. Olha, eu tinha uma biblioteca boa aqui em casa, eu tinha mais ou menos uns 30 livros, mas eu vendi, joguei fora, porque eu fiquei com tanta raiva desse negócio, que eu não queria nem saber mais. Mas aí eu tô agora, né, como eu tô fazendo vídeos, eu tô revendo de novo minha grade teológica, e tô estudando de novo, e os livros que eu li muito foi Introdução à Filosofia, de Norman Geisler, né, e o Paul Fengri. Li A Tríplice Hermenêutica, né, de Andras, eu nem sei falar o nome do cara direito, Kamsberg, ou é o Andrews.
Li também a História da Teologia Cristã, não me recordo o nome do autor. Eu li Apologética Cristã, de Norman Geisler. Então, os livros que eu lia muito era voltado para a área de apologética, para a área de história da igreja, para a área da hermenêutica, da exegese, e fora os livros do seminário que eu lia, né? E as apostilas que a gente recebia sobre armatologia, sobre soterologia, sobre filosofia cristã, antropologia bíblica. Então, são os livros que eu compulsei. Aí esse livro, em vez de te levar mais para a religião, você foi questionando? Sim, me ajudou muito no meu questionamento. Mas é igual eu disse na live do Antônio, isso aí é muito difícil da pessoa se libertar. Nem todo mundo vai deixar de ser cristão, nem todo mundo vai deixar de acreditar. O João está me perguntando se eu me arrependo de ter cobrado dízimo da crentaiada quando eu era pastor. João, na época o pessoal pedia dízimo e oferta mesmo. Mas como eu disse, eu nunca recebi salário e nunca cobrei para pregar. Nunca. Na verdade, eu nunca concordei muito com esse negócio de dízimo na congregação. Eu era a favor de oferta voluntária. Sempre fui a favor de oferta voluntária. Mas o povo dizima mesmo e oferta mesmo, entendeu? Principalmente quando é um pastor de fora, que vem de fora, aqueles avivalistas, eles pedem dinheiro mesmo e o povo abre a carteira mesmo. Mas eu, particularmente, João, eu nunca pedi dinheiro para ninguém. Nunca. Na verdade, eu sempre fui um pastor coadjuvante. Eu nunca fui da frente de uma obra. E quando eu era desigrejado, quando eu pastoreei esse grupo, nós não tínhamos dízimo, nós não tínhamos oferta em dinheiro. Sempre foi uma oferta em alimentos. E mesmo assim era para quem precisava. Nunca fui de pedir dinheiro, não. Aí a pergunta próxima é: o que é que você acha do ensino de religião nas escolas? Bom, qual que é o problema? Tudo reside, Cláudia, o problema todo reside em... você vai estudar uma outra religião. Você vai estudar o hinduísmo, por exemplo, você vai ver ali Brahma, Ganesha, Vishnu, Krishna, você vai ver os deuses do panteão hindu. Ali, você pergunta lá na classe, na sala de aula, todo mundo fala que é mitologia. Aí você vai estudar os deuses da Grécia Antiga, Zeus, Poseidon, Hades, Hera, Atena, o Hermes. Você vai estudar os deuses da mitologia grega, você pergunta para qualquer criança, ele vai falar, não, isso aí é um livro de história, história com é um livro de mitologia. Qualquer religião que você pegar as religiões de matriz africana, Emanjá, Olorum, Ogum, Yansan, e os deuses do panteão da religião afro, você vai conversar com a criança, salvo se ela for um bandista. As outras crianças vão falar assim, não, isso aí é uma mitologia, isso aí são os deuses africanos. Normal, isso é normal. Agora, o problema é que a Bíblia ela não é vista como livro de mitologia. Se a Bíblia fosse, Cláudia, visto como um livro de mitologia, eu não veria nenhum problema nisso. Se a pessoa estudasse o livro do Gênesis, estudasse as narrativas do Velho Testamento, estudasse o Novo Testamento, e entendesse que aquilo ali tudo são narrativas mitológicas, né, no mínimo para você tirar algum proveito moral e ético, coisa que eu acho difícil quando você lê Bíblia, né, você começa a questionar a moralidade desse Deus aí eu ainda acharia bacana o camarada estudar ensino religioso nas escolas, se fosse por esse viés. Mas, igual eu disse, todas as outras mitologias são mitologias, mas a Bíblia não é mitologia. Então, isso é um problema muito sério. Eu acho que no futuro, quando o ceticismo tomar mais conta do nosso país, talvez haja um estudo mais assim, laico com relação à religião. Mas agora eu não sou a favor de ensinar que a Bíblia é a palavra de Deus, não. Certo.
Nas igrejas que você passou, tinha alguma que tinha revelação, tipo, de casamento? Aí você vai ter que casar com fulano, depois fulano. Sim. Vi isso demais acontecer. E como eu vi isso acontecer? Eu vi um casal, por exemplo, a moça não gostava do rapaz, Cláudia. A moça não gostava do rapaz e toda hora vinha profeta falando que ela era escolhida do indivíduo lá, né, do rapaz lá, e ela não gostava dele, e foi indo, foi forçando a barra, até que ela se casou com esse rapaz, e infelizmente não durou 3 anos o casamento deles. Por quê? Porque ela não queria se casar com ele. Eu vou dar um exemplo prático que aconteceu comigo. Teve uma moça que a mãe dela gostava muito de mim, a missionária da igreja. Ela me achava um rapaz muito espiritual, me achava um rapaz... Obrigado, Elisandro. Ela me achava... Ó o Marcão aí na área, ó o Marcão. Ela me achava um cara do bem, me achava um rapaz espiritual, e ela queria que eu casasse com a menina dela. A menina dela tinha 14 anos, e eu já tinha uns 23 anos na época. Eu que não quis me envolver emocionalmente com ela, não quis. Eu cheguei para ela e falei assim, olha, você é muito jovem ainda, você ainda vai conseguir encontrar um rapaz que vai te completar, mas você é jovem. Ela chorou na época, ficou chateada, mas muitos anos depois, ela já casada, Cláudia, ela me encontrou e me agradeceu. Ela falou comigo assim, Alexandre, eu não queria namorar você, mas a minha mãe, mas a minha irmã ficou em cima. Não, porque ele é um rapaz de Deus, que ele é um moço bom, que ele é um camarada sério, você vai se dar bem, você vai ficar bem com ele. Aí, no final das contas, muito tempo depois, ela casada, com um filho já, eu a reencontrei numa igreja, e ela me agradeceu, falou assim, poxa, muito obrigado, você não aproveitou da oportunidade. Eu falei assim, é claro que não, hein? De jeito nenhum. Então, isso é muito positivo, né? A gente procurar ser ético, entendeu? A menina nem questionava nela, ela ia... Tudo que os pais falavam, ela ia seguir. Sem dúvida. Ela entrou numa neurose de que estava gostando de mim, mas foi a mãe dela que queria que a gente namorasse. E não achei isso positivo, não achei isso uma coisa boa, né? E talvez eu nem estaria casado com ela hoje. Por quê? Porque a pessoa, quando é muito mais jovem do que você, é difícil, é complicado, né? Mas foi uma coisa positiva. Hoje ela é feliz, ela ainda é cristã, né? Ela né, congrega na congregação dela lá, e ela é feliz com a família dela e tudo. E o negócio é esse aí. Tem algumas pessoas, eu já ouvi algumas vezes a frase, nós nascemos todos ateus, e aí a gente é doutrinado. O que é que você acha sobre isso? Eu concordo com você plenamente. Plenamente. Na verdade, tudo que a gente recebe de informação vem da sociedade, vem da família, vem do convívio social que você tem, né? Então, o ser humano ele é construído. Se você vive numa comunidade cristã, a tendência é que você se torne cristão. Se você vive numa comunidade muçulmana, você não vai virar cristão numa comunidade muçulmana, você vai virar um muçulmano. Se você vive numa comunidade hindu, você não vai acreditar em Jesus Cristo nem em Alá, você vai acreditar em Ganesha, em Vishnu, e lá tem Deus a dar com pau e você pode até escolher. A grande verdade é essa, a construção social que nós recebemos, elas é que influenciam a vida, mas eu acredito que o ser humano ele nasce totalmente uma tábua rasa, ele nasce sem nenhum conceito religioso, entendeu? Quando eu faço lives, quando eu quero conversar sobre os assuntos... Nossa, tá passando um carro aqui. Quando eu converso esses assuntos, eu penso muito assim, quando eu era... eu podia falar desses assuntos, agora que eu sou ateia, eu tenho que ficar calada. Não, eu quero anunciar também, eu quero falar também disso. Tanto para desabafar, né, o que eu passo no dia a dia, e também para pregar também o que é que eu penso, entendeu?
Se eu podia pregar quando eu era crente, hoje eu posso pregar que eu sou ateu. O que você acha sobre isso? Qual que é a sua motivação de fazer vídeo, de fazer... Olha, a minha motivação nunca foi converter ninguém ao ateísmo. Eu só faço vídeo sobre ateísmo porque eu tenho liberdade de expressão. Eu tenho liberdade de expressar o que eu penso, o que eu acho, e eu acho que o ensinamento bíblico é mais pernicioso do que benéfico. Então, por isso que eu faço vídeos de ateísmo, faço vídeos voltados para falar sobre a Bíblia, mostrar que é um livro mitológico, mostrar que a narrativa de Gênesis é uma narrativa totalmente mitológica, aquilo é um conto de fadas. Por quê? O cara começa a acreditar nisso aí, ele começa a negar a ciência. Ele começa a acreditar que o homem veio do barro mesmo, ele começa a acreditar que os animais foram todos criados de uma vez. Então, assim, eu sou contra esse tipo de ensinamento, porque isso aí... Os animais foram criados para servir o homem. Exatamente, boa. Então, agora você foi assim, você foi visceral agora. É isso mesmo. Então, é isso que acontece. Quando você vai para a narrativa de Gênesis, você começa a ler aquilo ali de forma crítica, você começa a observar que aquilo ali é um conto de história, é um conto de fada. Aquilo ali é uma mitologia, inclusive nem é original. Aquilo ali foi intercambiado, os conceitos foram intercambiados e foram ressignificados para a religião judaica. Tem um rapaz aqui, só se ele tem o mesmo nome que eu, Alexandre Ganetti, que me perguntando aqui, a Bíblia foi adulterada por Roma? Com certeza, muita adulteração, muita falsificação, muita coisa foi acrescentada, muita coisa foi tirada, os concílios estão aí e não estão para mentir. Eu queria saber se você é meu xará mesmo, agora eu fiquei até na dúvida. Alexandre. Ah, tá. Mas o Alexandre foi adulterado sim, entendeu? Tem muito enxerto. Por exemplo, João capítulo 8, a mulher adúltera. Todos os teólogos de respeito sabem que aquela narrativa ali da mulher adúltera, ele foi enxertado. Marcos, finalzinho do Evangelho de Marcos, pisarão em serpentes, beberão coisas mortíferas, não fará dano, expulsarão os demônios, falarão novas línguas. Todo esse arcabouço aí, teológico ali, ele foi enxertado a posteriori. Tá? Isso aí é fato, tá? Isso é fato. Fora, olha, você pode pegar na sua Bíblia, o Alexandre. Você pode pegar na Bíblia, se você tiver uma Bíblia aí, uma Bíblia de estudo, todas as passagens que você vê em colchetes, aquilo ali foi um acréscimo posterior. Você vai ler, se for uma Bíblia de estudo, vai estar escrito assim, ó, esta passagem não está nos melhores manuscritos. Isso aí é um eufemismo para dizer, essa passagem foi colocada depois, foi colocada posteriori. Bom saber, não sabia disso não. Pode olhar, pode ter certeza. Se o teólogo que tá ali fazendo os comentários ali, se o teólogo que estiver fazendo os comentários ali, ele for um cara mais honesto, ele vai falar isso aí, que não se encontra nos melhores manuscritos. Aí você pega a Bíblia grega, por exemplo, Cláudio, você acha que aquilo ali é daquele jeito. Porque... Deixa eu ver aqui. Não. No rodapé da Bíblia grega que eu tenho aqui, todos os versículos, não todos, mas muitos versículos, você vai ver que existe uma variante textual dentro do texto. Existe uma variante, entendeu? Às vezes um verbo, às vezes um adjetivo está trocado, às vezes uma palavra ali tem uma outra palavra substituta. E por quê? Porque são vários manuscritos que compuseram o texto. Na verdade, os copistas eles se reuniram e fizeram ali um estudo para chegar ao que seria mais próximo do que foi a Bíblia Sagrada, porque não existem originais. Aqui, ó, o João Luiz está falando que ele é adorador do Deus Thor. Se você tivesse que escolher algum Deus, você tem algum de preferência?
Caramba, cara. Tá aí uma pergunta bacana. O Thor é bacana. Oh, Então não, tá eu não. bravo hoje, tá Não, chovendo pra não caramba. é? O Thor hoje tá atuando com poder, né? Mas o fato é o seguinte, eu não sei responder essa pergunta. Talvez, eu fico com o Thor. Olha, tem o ET Bilu. O ET Bilu é bacana, porque o ET Bilu, ele é sábio, né? Ele mandou todo mundo buscar conhecimento, Conhecimento. não é? Você lembra E disso, Cláudio? se lembra? Se fosse um super-herói, desses super-heróis que a gente conhece, sei lá, o Goku, de desenho Não é? animado também, o que você seria? Ô, Qual que você ô Cláudio, prefere? tem um amigo meu aqui, um cara extraordinário, teólogo, cara fera, crânio. Ele já está com o pé no agnosticismo já também. É o Marcos Lopes. É um cara super do bem, uma pessoa muito boa. Se ele quisesse, já estaria milionário com a igreja e está aí, ó, nos prestigiando aí, ó, e tá falando aí, ó, religião é a arte de usar deuses para controlar humanos. E é verdade, Marcos. É isso aí mesmo, meu querido. Cara super do bem, um amigo extraordinário, tá? E é um cara que conhece muito de história da religião. É um cara fera, viu, gente? Esse menino aí é bacana. Um dia eu vou fazer uma live, vou chamar ele para a gente falar só sobre a história da igreja. Ah, menino, vocês vão ver tanto de podre que tem. Pode falar, Cláudia. Ah, tá. Você fez um vídeo falando como que os pastores fazem para juntar os versículos para enganar. Sim. Existe, né? Existe um estilo dentro da teologia que é a oratória, que é a arte de pregar, né? É a homilética, que usa-se de alguns estilos de retórica, né? E usam os textos como, por exemplo, usam o estilo temático, o estilo textual, o estilo expositivo, e ali, geralmente, principalmente o pessoal que é da linha da teologia sistemática, eles gostam muito de usar o sermão temático, que é mais fácil de você pegar um texto, às vezes fora do contexto. Se você escolher qualquer versículo, você pega ali aquele enunciado ali, vamos falar, por exemplo, de sangue. Você pega uma chave bíblica, você vai coletando ali naquela chave bíblica ali, todas as passagens que tem sangue, ali você constrói um argumento, e você sai do Velho Testamento e cai no Novo Testamento só usando a palavra sangue. E os pastores, eles gostam muito de usar essa metodologia, porque fica fácil de controlar as pessoas usando essa metodologia, entendeu? Pois é, eu vivi isso, né? Eu fui obreira da igreja há muito tempo. Ah. E eu via demais isso. Eles tiravam um negócio que era impossível, era um negócio assim, nada a ver. Você quer? Eu não entendia nada. Vou te dar um exemplo. Vou te dar um exemplo aqui. Por exemplo, quando Jacó encontrou Leia e lá tinha um poço e a Leia tinha uma pedra em cima do poço. Ela falou assim: nós não podemos tomar água desse poço enquanto não removerem a pedra. Aí o Jacó vai lá, pega um pedaço de pau e remove a pedra. Só com isso aqui eu já construo um sermão tranquilamente. Eu posso falar que Jacó é uma tipologia de Cristo, ali já está o elemento pedra, e o cara vai falar assim, tá vendo? A pedra que foi rejeitada e que pelos construtores, mas que é eleita. É um texto totalmente fora do seu contexto histórico, entendeu? Por isso que a maioria dos pastores não gostam da teologia bíblica, porque a teologia bíblica você tem que se debruçar no texto, você tem que acompanhar o texto. Se você não acompanhar o texto, e o texto é o seguinte, você tem que examinar o texto dentro da cultura da época, dentro da teologia da época. Quando eu pego um texto lá do Velho Testamento e tento linkar ele com o texto do Novo Testamento, eu estou cometendo um erro gravíssimo dentro até mesmo da teologia. Por quê? Porque você está pegando um texto fora do seu contexto histórico. Entendeu? Isso acontece muito dentro da igreja evangélica. Você saiu da igreja, tem umas pessoas que eu acho que ficam ressentidas com a igreja, falam assim, nossa, eu perdi o tempo da minha vida na igreja. Eu não sou ressentida, não. Eu acredito que
ter saído da igreja, ter saído do espiritismo e ter essa outra visão, tivesse ido para essa outra igreja, eu acho que eu não tinha me tornado até cada espírita a minha vida inteira. Eu tive que ler a Bíblia, né? Porque os espíritas não leem a Bíblia, leem outros livros, e assim, no mundo bem da fantasia. Eu acho que a igreja, ela me colocou mais pé no chão, sabe? Aquela igreja que falava da fé, Sim. como é que fala, gente? Da fé racional. E aí eu fui ficando tão racional, eles começaram a me ensinar tantas práticas para se fazer. Sim. Eu não preciso da fé mais, não. Como é que você vê isso para você? Tem um rapaz que tá falando, o João, né? O João Luiz, acha a teologia um curso inútil. E é mesmo, João. É inútil. Na vida prática não serve para nada. Eu só uso a teologia para poder mostrar os erros. Entendeu? Porque é um campo que eu aprendi, estudei. Entendeu? Eu só uso a Bíblia hoje para desmascarar. Eu só uso a teologia para desmascarar. Você desmascara a Bíblia dentro da própria teologia. Isso aí é fato. O Wilson, uma pergunta aí, ó. Você concorda que atualmente a pior religião do mundo é o Islã? Olha, o Wilson, tá aí. Eu não conheço muito de islamismo, não. Mas pelo que eu já ouvi de relatos e tudo, eles têm leis assim, muito severas. E, por exemplo, se isso se instalasse aqui no Brasil, seria um negócio meio complicado, né? Mas, olha, o Islã, pelo que eu sei, ele também tem várias vertentes. Como eu disse para você, Cláudia, o ser humano ele é separatista por natureza. Então, existem vertentes no judaísmo, existem vertentes no cristianismo, dentro do próprio espiritismo existem várias vertentes. Então, geralmente, o ser humano ele vê uma coisa, ele fala assim, eu não concordo muito com isso. E ele já quer sair fora daquilo ali. Isso acontece demais. Então, existem islãs e islãs, viu? Mas a religião islâmica em si, pelo pouco que eu sei, ela é mais severa do que o cristianismo. Eu acho que eu não seria acho que eu não seria a pessoa mais indicada para falar de islamismo, não. Talvez se tivesse um ex-islâmico e tudo, acho que talvez seria melhor, mas eu falo do cristianismo porque é a religião que eu conheço muito bem. Sei como é que funciona, sei como é que é. Então, o assunto que a gente estava falando sobre as técnicas de manipulação, o pessoal estava aqui sobre usar neurolinguística, música para emocionar, iluminação, som, sim, todo esse acolchoado, ar-condicionado. Sim. Não, todo esse arcabouço aí, cada religião ela tem uma metodologia, né, para poder prender o indivíduo. A própria prática do budismo, por exemplo, a própria prática do dízimo já é uma forma de segurar o cara. Por quê? Se você não dá seu dízimo, o demônio vai entrar dentro da sua lata de mantimento, vai comer seu arroz todo. Então, assim, quando você dá o dízimo, você repreende o devorador. Agora, a neurolinguística, ela é muito usada, sim, para poder controlar as pessoas, para poder... principalmente a música. A igreja evangélica usa a música com força. Por quê? Porque é um elemento que emociona as pessoas. Eu não sei se você gosta, Cláudio. Eu não sei se você gosta, mas eu, por exemplo, eu não sei se você gosta de música clássica. Não sei se você gosta de música clássica, mas eu gosto de Luciano Pavarotti, José Carreiras, Plácido Domingos. Eu gosto desse estilo musical e isso me emociona. Agora, a igreja evangélica, por exemplo, a música, ela emociona a pessoa, conforme o estilo de música, claro, né? A música cantada dentro das igrejas evangélicas, elas são compostas para emocionar as pessoas. Certo. Tipo assim, pessoas acham que a pessoa ideia, ela pode fazer qualquer coisa, ou muita gente que se diz ex-ateu, eles falam assim, quando eu era ateu, eu bebia, eu saía com várias mulheres, eu escutava rock, não sei, usava droga. O que você acha sobre isso? Olha, é o seguinte... Quando você era crente, você fazia coisas que você não faz hoje? Você se sentiu mais livre para fazer? Como que você enxerga isso?
Por exemplo, a igreja evangélica brasileira, ela, por exemplo, incentiva os seus adeptos a não usar drogas, não fumar, não beber, principalmente as de matriz pentecostal e neopentecostal. O pessoal tradicional já gosta de tomar um vinhozinho. Agora, o que acontece? Eu sou contra o abuso, né? Por exemplo, existem drogas, por exemplo, que fazem muito mal para a vida da pessoa. Fazem muito mal. Então, eu, particularmente, não utilizo por causa disso, porque faz mal. Eu já fumo cigarro. Cigarro já não é um negócio bom para a saúde, né? Inclusive, voltei a fumar depois de 20 anos que eu não fumava mais. Mas é por causa dessa pandemia aí, me deixou muito nervoso. Então, né, essa coisa, a gente não sabe o que vai acontecer. O Dom tá me perguntando se eu já sapateei no mistério. Ih, rapaz, e como? Já rodopiei, já dancei no espírito, já fiz tudo isso aí que você tá falando e mais. Já caí no poder. Mas isso é tudo autossugestionável, Cláudia. Isso é tudo autossugestionável. A pessoa, ela fica num transe emocional ali, e aí acontece essas questões aí. Postava quando eu ia numa igreja batista, famosíssima, que você deve conhecer. E aí estava lá, era um monte de música triste, eu chorava meia hora, era meia hora de música triste. Sim. Aí eu chorava meia hora para depois eu passar. Aí eu falava assim, gente, o que eu vim nessa igreja para ficar chorando meia hora? Era muito ruim. Ah, sim, isso acontece muito. Por quê? Porque você fica preso emocionalmente. Na verdade, religião, principalmente religiões que visam o aspecto emocional, a tendência delas é capturar a pessoa pela emoção. Não tem nada de sobrenatural nisso, não tem nada, só emoção, só. O que segura aí, crente na igreja é emoção. Aí quem vai para a igreja comer, ó. Tem gente que vai para a igreja comer o lanche. Eu também comia bastante. Mas com relação às drogas, eu acho assim, o indivíduo tem que tomar cuidado para ele... A vida da gente é uma só, Cláudio. Né? A vida da gente só é esse plano aqui. Aí você vai estragar sua vida usando drogas. É um direito que você tem, mas eu não acho algo bom para a pessoa. Você sabe o que eu senti muito quando eu saí da igreja? Eu perdi os meus amigos. Assim, quando eu entrei na igreja, eu fui me desfazendo dos amigos do mundo e fui me fazendo amizade na igreja. E aí, quando eu saí da igreja, eu perdi muitas amizades. Então, eu sentia falta, nem era da igreja, nem era do pastor, nem era do culto, mas das minhas amizades, sabe? Aconteceu alguma coisa assim? Ah, sim, com certeza. Não, olha, toda mudança que você faz na sua vida, você vai ter mudanças de amizade também. Hoje eu sou ateu, tenho novos amigos, inclusive tenho mais amigos que quando eu era cristão, porque o povo dentro da igreja, eles não gostam muito de quem lê Bíblia. A grande verdade é, dentro da igreja, se você lê Bíblia, não, cigarro é droga também, faz mal, concordo, eu tenho até que deixar. Eu vou te defender um pouco. Isso. A última que eu fiz foi com Rapgano. Depois vocês vão lá no Diogo Emiliano, que foi top também. Minhas lives são top demais. E ele falou assim: olha, eu sou cigano, meu pai fumou, meu avô fumou, eu fumo, e a gente vive mais anos, ele falou. A verdade é o seguinte: tem muita gente que não fuma e tá morrendo, né? A verdade é essa. Quando eu comecei a fumar, na verdade, eu devo ter fumado umas 2 semanas, só que quando eu comecei a subir escada e comecei a ficar muito cansada, aí eu falei, vou lá, isso, não dei conta, não. O ANCAP Migtal tá falando aqui, a amizade ateia é mais humanizada. Eu acho, eu também concordo. É claro que sempre vai haver divergência, isso aí não tem jeito não. O ser humano, ele é separatista por natureza, eu já falei sobre isso já. Mas, ele me perguntando aqui se eu já ganhei muito din-din dos canos. Nunca ganhei, ô João, nunca ganhei. Respondeu. Nunca ganhei. Você conhece outros ateus na sua vida? Assim, quando eu me tornei ateia, eu conheci algumas pessoas agnósticas, né? Sim. Na minha vida real, no meu trabalho e tal. Aconteceu isso com você mesmo ou por enquanto está só virtual? Não, sim, existem mais pessoas agnósticas, porque o agnóstico, na verdade, o agnóstico aqui no Brasil, ele é mais apateísta do que agnóstico. Ele não se importa com religião, Cláudio. Ele não se importa se o protestantismo está certo, se o catolicismo está certo, se o islã está certo, se o judaísmo está certo, ele está pouco se importando, ele quer viver a sua vida.
Eu até acho que o agnóstico vive uma vida, o apateísta, o agnóstico, eles vivem uma vida mais tranquila do que nós. Porque quando a pessoa fala que você é ateu, você não acredita em Deus, então assim, para a gente que é ateu é mais difícil. Porque você tem que ficar dando razão de por que você não é ateu, por que você não é cristão, por que você não acredita em Deus, eu já acho mais complicado. Agora, não, o apateísta... eles ficam insistindo de falar assim, você tá magoado com Deus, você vai voltar. Ó, se tem um trem que eu não tô magoado é com Deus, porque Deus nem existe. O fato é o seguinte... Fica falando que a gente pensa, eles têm que arrumar alguma coisa lá. Ó, eu me desliguei da Bíblia, eu parei de acreditar na Bíblia porque eu comecei a analisar a Bíblia e via os absurdos científicos, as coisas fora do mundo natural que a gente não presencia aqui. Foi esse aí o meu start. Eu me desliguei por causa disso. Porque a Bíblia, ela não tem sentido em si mesma. Ela é um livro de alegoria, gente. Ela é um livro de histórias. Ela é um livro da história de um povo. Eu achava que era de histórias, né? A minha que é espírita falava que era um livro de histórias, de alegorias. Depois que eu fui para a igreja evangélica, eu fiquei acreditando realmente no que ele falava. E depois eu comecei a perceber que as coisas não aconteciam. Eu falei, tem uma coisa errada. É igual eu falei com vocês aqui. Fui crente por 25 anos. Nunca vi um milagre substancial acontecer. Nunca vi nada extraordinário. Todos os milagres, supostos milagres que eu presenciei, não foram milagres, foram coisas assim. A pessoa, eu tô com uma dor na coluna aqui. Aí o pastor orava, e até ali por um placebo, que tem um efeito, existe o efeito placebo, não sei se vocês sabem. Se você tá ali muito emocionado, você deixa de sentir dor naquele momento. Então, é isso que a igreja promove. Mas aí a mesma pessoa que eu vi, que tinha dor nas costas, o pastor orou e ela falou que foi curada e todo mundo bateu palma, no outro dia a pessoa, não, eu tô com a dor nas costas. Então, não tem isso. Ou então a pessoa já vai ficando curada normalmente, tipo assim, a pessoa o pé, com o tempo vai parar de doer. Aí passou o tempo, parou de doer, foi Deus, né? Sem dúvida, isso acontece muito. E também o corpo, ele se recupera também, né? Conforme for o tipo do problema que você tem, né? Você se recupera também. Se for essas dorzinhas de cabeça, dor no joelho, dor na perna, geralmente recupera. Eu orei para uma mulher uma vez, ela tava cheia de chagas no pescoço. Uhum. Orei por ela e eu tava com fé mesmo, acreditei que Deus ia fazer a obra e tal. Passou uma semana, ela me mostrou assim que estava assim, praticamente boa. Mas o que acontece? Ela foi no médico. O médico passou alguma coisa. O médico passou remédio para ela e tudo. Então não foi a minha oração, nunca foi oração. Isso. Na verdade, ela passou pro médico, o médico passou um medicamento para ela e ela, infelizmente, ainda atribuiu aquela cura a um ser imaginário. Exatamente. Você já recebeu comentário de cristão lá te xingando no final? Teve uma mulher que me perguntou assim, ela falou comigo assim, agora você virou ateu, cansou de ganhar dinheiro dos crentes, bobo, né? Não sei se ela é cristã, se ela é ateia, não sei o que ela é. Ela falou assim, você cansou de ganhar dinheiro dos crentes, agora virou ateu. Eu falei com ela assim, olha, minha filha, eu nunca ganhei dinheiro de igreja, sempre trabalhei na minha vida. Então você está equivocado no seu raciocínio aí. Aí depois ela até me pediu desculpa e tá de boa. Eu sou um cara muito relax, Cláudio. Não gosto de intriga, não gosto de confusão, sou um cara da paz, sabe? Eu só falo da Bíblia porque eu não acredito mais nela. Não acredito em religião nenhuma. Tudo mitologia, tudo fantasia, tudo conto de fada. Minotauro. Qual é a diferença do Minotauro para um burro falante? Nenhuma, para mim, nenhuma. Qual a diferença das serpentes lá do deus Asclépios em relação à serpente lá da mitologia de Adão e Eva? Para mim não há diferença nenhuma. Então você vai vendo ali os componentes da Bíblia, você vai vendo os componentes mitológicos da Bíblia, ela se encaixa totalmente no livro mitológico. É isso aí que me tornou ateu. Não foi filosofia avançada. Eu até estou estudando filosofia, mas não foi uma filosofia avançada que me afastou disso.
É porque tem caras que vão por outro viés, né? Eles vão por um viés mais profundo e tal. O meu viés de abandono da religião, ele foi muito simples. Você vê a Bíblia, você vê os milagres que estão ali em Atos dos Apóstolos, você não vê na igreja moderna. Na verdade, todo o modus operandi de Atos dos Apóstolos não se encaixa na igreja evangélica atual. Ó, para começar, você lê o livro de Atos, você não vê congregação, você não vê gente com púlpito, hoje tem até dançarina dentro da igreja. Você não tem púlpito, não tinha altar, os crentes se reuniam em casas. Então, o modelo, os milagres, segundo o livro mitológico de Atos, os milagres eram recorrentes, sempre aconteciam, e hoje você vê que não se cura nenhuma gripe. Aí fica difícil aí. Aqui em Belo Horizonte existe um grupo que eles se autodenominam apóstolos, né? Parece que eles não têm, parece que eles não congregam, vivem mesmo para querer, eles acham que eles podem curar as pessoas. Eles vão cair do cavalo logo, logo. Tem um rapaz aqui falando, não sei se é verdade aqui, ó. Dom. Eu troquei o Ministério de Louvor, gravamos CD, tocamos em show, fiquei estribado e ainda ganho. É bom o meio de vida. Vocês estão querendo acabar com o meu ganha-pão? Se você quiser continuar, isso é um direito que você tem. Você pode fazer as duas coisas, tocar com o pessoal lá e ficar fora também. Ô, Dom, vai tocar na noite, cara. Acho que é melhor, sabe? Porque eu acho melhor, Cláudio, uma dura verdade do que uma doce mentira. Eu quero saber se o Dom consegue, se ele for agnóstico, ele consegue cantar mentiras, né? Eu amo Deus vai te curar e tal. É triste Cláudio, isso. Agora vamos para uma questão aqui até um pouco mais séria. A igreja evangélica, ela sofre um problema muito sério, que é o seguinte: toda a estrutura da igreja está baseado se Jesus é o Messias ou não. O Novo Testamento, ele está estribado, ele não está estribado na ressurreição de Jesus, não está estribado na morte de Jesus, não está estribado nos milagres que Jesus nem os apóstolos fizeram. Na verdade, todo o arcabouço do Novo Testamento, ele está centralizado no messianismo de Jesus, o Messias que era esperado pelo povo judeu. Você vai conversar com um judeu, ele mostra para você que Jesus não cumpre as prerrogativas de Messias. Não estou falando que o Velho Testamento está certo, não. Estou só mostrando para vocês que o cristão, ele pode tentar provar que existe uma divindade, mas ele ainda tem toda uma sequência de coisas que ele precisa provar para dizer que Jesus é o Messias. Entendeu? Ó, pra você ver, o Messias esperado pelo povo israelita, ele é um homem que vai reunir as tribos de Israel. Ele vai restaurar Israel como uma nação física. Não tem nada de espiritual nisso. Quem trouxe essa ideia de mundo sobrenatural foi o cristianismo. Você vai conversar com qualquer judeu, eles estão esperando o Messias físico que vai governar Israel físico, entendeu? Então, Jesus não cumpre essas prerrogativas. Jesus chega a dizer que o reino dele não é desse mundo. E aí? Né? E sendo que a cultura judaica ela é muito clara com relação a isso. Jesus, ele não cumpre as prerrogativas messiânicas. Ele não é o Messias que é esperado pelo povo de Israel, que inclusive é um Messias mentiroso também. Então, você vê como é o tanto de coisa... A Bíblia, ela fala que Deus não habita em templos construídos pelas mãos do homem, né? Certo. Isso está lá em Atos, capítulo 17. Quando eu segui o Rubens, eu ficava acreditando nisso. Pois é. Na verdade, você descobre que não há Deus nenhum, né? Porque o desigrejado, por exemplo, ele quer acreditar num Deus fora da religião. Mas eles querem acreditar num Jesus fora da religião. Mas não tem jeito de você desvencilhar Jesus de religião, porque Jesus, ele é o fundador do cristianismo. Não tem jeito de você desvencilhar disso. Então, aí você... E ainda é até pior, porque para um desigrejado se tornar ateu ou agnóstico é até mais difícil, porque ele só acredita em partes do que a Bíblia diz. Ele não acredita na Bíblia toda.
Então fica até mais difícil, aí ele fica aquele crente seletivo. Ele só seleta ali dentro da Bíblia só as palavras bonitinhas de Jesus. Mas Jesus falou, por exemplo, que ele vai separar os bodes das ovelhas. E Jesus falou que ele vai condenar os bodes. Que Deus bondoso é esse? É o Deus gourmet, você só pega Exatamente. só a coisa boa. Então, quando você lê a Bíblia inteira, por completo, você descobre que todo aquele arcabouço ali, ele é uma fantasia só. Isso aí. É o Deus gourmetizado, você escolhe e monta o seu. Sim, hoje nós vivemos numa... Eu acho que foi Bauman que disse, né, que nós vivemos numa sociedade líquida. Líquida. Isso, você já leu sobre Bauman? Já li 2 livros dele já. Pois é, então você vai poder falar melhor. Então nós vivemos uma sociedade totalmente fragmentada, né? Então cada um hoje, se você fosse para um crente da Idade Média, o crente daquela época, com certeza ele diria que ele iria para o inferno. Agora você vai até nos presídios e você conversa com os crentes que estão presos lá no presídio. Você pergunta para ele se você vai para o céu, ele fala que vai. Por quê? Porque Deus me entende. Deus é amoroso, mas só que não é o Deus que a Bíblia está falando. É esse Deus do gourmetizado que você falou, Cláudio. É um Deus que ele é, na verdade, um garçom do homem, entendeu? E não é o Deus que a Bíblia mostra. O Deus que a Bíblia mostra é um Deus rigoroso, é um Deus que vai castigar, que vai lançar no inferno. Filme antigo, né, da igreja, sobre a Igreja Católica, a gente via um Deus que era muito punitivo, né? Eu tinha uma avó que era católica, um amor de pessoa, só que ela percebia um pouco que o Deus dela era um pouco punitivo, entendeu? Pois é, entendeu? Então é isso aí. E aí depois veio o Deus gourmet da igreja evangélica, né? E enterrou um pouco aquele Deus da igreja católica, que era bem punitivo. Não sei, porque a igreja católica é bem livre, né? Vai só e pedir perdão às coisas que faz durante a semana. É porque a grande verdade, Cláudio, é que os homens criam deuses. Ou eles reformulam a divindade. Como é que isso acontece? Como é que se reformula a divindade? Os romanos, por exemplo, viram um panteão grego, Zeus, Hades, Poseidon, as deusas, né? O que eles fizeram? Eles reformularam aqueles deuses e colocaram dentro do panteão romano. Aí substituíram os nomes. O Zeus se tornou Júpiter, o Hades é o Plutão, se não me engano. Entendeu? Cada divindade foi substituída por nomes diferentes. Por quê? Para poder se alinhar àquela realidade. No sincretismo religioso que aconteceu aqui no Brasil, por exemplo, né, os santos católicos eles foram misturados com as divindades afro-brasileiras. Para quê? Para poder ficar mais fácil catequizar os de matriz africana. Então, a grande verdade é que o ser humano ele sempre ou cria deuses ou ele reformula o Deus que ele acredita. Eu não conhecia nada de mitologia, gostava muito de mitologia, né? Foi o Vinícius César que me introduziu essa coisa de mitologia, porque eu não sabia bulhufas. Quais são as ideias que você tem aí de fazer vídeo aí mais para frente? Bom, eu pretendo fazer vídeos voltados para a Bíblia, né? Eu pretendo pegar textos inteiros e fazer uma análise textual ali, se possível, dentro de uma boa hermenêutica, para poder mostrar ali o contexto histórico da época em que aquele livro foi escrito, né? Como é que era a percepção de mundo daqueles primeiros leitores, se aquilo ali faz sentido para o ser humano hoje. Por exemplo, você vai para o livro de Levíticos ali, você vê ali, a maior parte do livro de Levíticos fala de sacrifício de animais, né? Então, você vê que aquilo ali é uma construção totalmente arcaica, de uma religião arcaica, de um arcabouço de doutrinas e normas que não fazem sentido para o mundo moderno. Eles queimavam os animais para se alimentar ou queimava mesmo só para queimar? Sim, o que acontece? Existiam alguns tipos de sacrifício. Tinha oferta pela culpa, oferta pelo pecado, oferta de expiação. Alguns sacrifícios, os sacerdotes separavam as carnes e eles comiam
junto lá, né, no tabernáculo e os seus familiares. Agora, haviam tipos de sacrifício, cada sacrifício tinha um modus operandi, tinha um modelo, uma forma que deveria. Tinha sacrifício que tinha que queimar o carneiro inteiro no altar de holocausto, tinha carneiro que era queimado só a parte dele, e outra parte era lançado fora da cidade. Então, isso é uma questão mais complexa, mas cada caso era um caso. Os meninos estão perguntando aqui sobre apócrifos. Livros apócrifos? Você domina? Sim, os livros apócrifos, eles não foram inseridos na Bíblia, nos concílios, por quê? Porque quando eles reuniram aquela coletânea de livros, e eles começavam a observar que não havia paridade de ideias, não tinham uma ideia coesa. Tem livros apócrifos, por exemplo, tem o Evangelho de Maria, tem o Apocalipse de Pedro, tem o livro de Barnabé, tem a Primeira Clemente, tem uma série de livros apócrifos que não entraram, porque a igreja, aquele grupo ali de copistas, né, de bispos ali, eles viram que um não estava de conformidade com o outro, então eles tiveram que escolher uma forma de agrupar os livros. Então, o que acontece? Você vê que é puramente mão humana no negócio, não tem nada de divino. Foram pessoas que reuniram os livros, foram pessoas que escolheram os livros, foram eles que decidiram o que ia entrar no canon. Canon é a coletânea, né, o conjunto, é a vara de medir para reunir aqueles livros. O que entrou no canon foi o que eles quiseram que entrasse, né? Então, assim, isso aí só mostra, Cláudia, para a gente como é que foi a coisa. Não tem nada de divino nisso. Inclusive, o livro de Apocalipse quase não entrou na Bíblia, não sei se vocês sabem. Quase que o pessoal não ia falar de chip de marca da besta. Porque eu não ia entrar. É um livro que não ia entrar. Ele entrou quase assim no finalzinho do segundo tempo. Então, você vê que não tem nada de sobrenatural. E muita igreja não lê essa parte. A igreja que eu ia, todo domingo ele falava disso. Eu achava um livro muito louco. E o jeito que eles interpretavam pior ainda. Ah, sim, sim. Não, o Apocalipse é um livro muito louco. Se você colocar na mão de uma pessoa despreparada, o que acontece? Ele vai criar uma série de doutrinas ali, porque a Bíblia ela é um turbilhão de informações. A Bíblia é um livro muito fácil de você criar teorias, de você criar... É fato que a miscelânea de religiões que são oriundas desse livro. É muita coisa. Por quê? Porque é um livro difícil de entender. Os caras pegam um negócio fora do contexto histórico. O livro de Apocalipse, aquilo ali... Você vê, eu não sei se você viu a live que eu fiz com o Antônio, eu falei, no início de Apocalipse está falando, eis que eu venho breve. Eles já acreditavam que aquilo ali ia acontecer no tempo deles. E no finalzinho de Apocalipse diz lá, eis que venho sem demora. Então, quem construiu o livro de Apocalipse, ele entendia muito bem que aquilo ali era para a época dele. Entendeu? O cara não pensava em 2001, ou em 2040, ou em 2020... ou em 1919, eles não tinham essa concepção. Eles entendiam que aquilo ali era para a época deles. Paulo cita lá em Tessalonicenses, né? E nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados com ele. Então você vê que a construção dos livros da Bíblia, eles têm uma visão para a época deles. Jesus falou lá em Mateus 24, não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. Então, você vê que é um negócio para a época. E o pessoal ainda fica falando para a gente, você tem que se converter, porque ele pode voltar a qualquer momento. Eu falei, ele falou aquela geração aí. Pois é, então. Responder eles tudo na Bíblia. Exatamente. Hoje, tem cada doutrina muito louca, tirada, entendeu? Não sei de onde. Os caras, por exemplo, tem a igreja do véu, né? Tem a igreja só do véu. Porque o cara leu lá em Coríntios que é vergonhoso a mulher ficar com a cabeça descoberta. Mas ali tem todo um contexto cultural em cima daquilo ali, Cláudio. Mas eles falam que o cabelo é o véu da mulher.
Pois é, aí já tem as católicas, por exemplo, que usam o cabelo maior e as proteções, por quê? Porque o cabelo é o véu da mulher. Você vê que ali dentro daquele contexto de Coríntios ali, se não me engano, capítulo 3, o cara, dentro daquilo ali, ele cria uma miscelânea de teologias, de doutrinas. Então, se eu quiser pegar a Bíblia hoje e criar uma teologia totalmente particular, eu consigo fazer, ué. E é muito simples. Quem tem um pouquinho de conhecimento bíblico e tiver coragem, ele monta uma religião nova para ele. Nossa, teve várias seitas, várias religiões novas. Sim. Que o pessoal ia lá, morava separado. Não sei se você já ouviu falar no Bhagwan, que é um... eu nem sei o nome desse pessoal. Ele é dessas religiões orientais, né? Certo. E ele inventou um monte de tipo de meditação. Aí a Netflix fez um documentário sobre a vida dele. Sim. E é muito interessante. Ele fez isso, ele montou uma cidade no interior e saíram de vários locais, foi todo mundo. Já pensou que loucura? Sim, sim. A religião, ela se modifica conforme a necessidade. Sabe qual que é a nova religião de hoje, Cláudio? O coach quântico. O que? A pessoa pega, por exemplo, a física quântica, ele pega a física quântica, que é uma área das ciências, da ciência da física. É uma área da física, é uma ciência séria. Né? Ali está falando do mundo subatômico. Aí os caras querem pegar isso aí e querem transformar isso em algo espiritual. Eu estava vendo uma física explicando um pouco sobre física quântica e falando sobre isso. Gente, física quântica não tem nada a ver com espiritualismo. Tem gente que acha que com o poder do pensamento dele, dentro do mundo quântico, ele vai conseguir mover a vida dele, ele vai conseguir modificar a vida dele, e ela explicando que isso aí não tem nada a ver, com física quântica. Física quântica é uma área séria, é uma área importante, é uma coisa ainda que está muito no campo da teoria, da hipótese, porque ainda precisa de mais ferramentas para poder se chegar ao conhecimento mais pleno dessa... Como é que eu vou chamar? Eu sigo o canal da Bibi Bailas, né? A Física e Afins. Aí ela desvenda todos os... Eu acho que é essa moça aí que eu vi falando. Então, você vê, a nova religião, como sempre, o homem cria divindades, criam deuses e criam modus operandi diferentes de religião. Então, isso acontece muito, sabe? E eu creio que, por mais que a gente lute, né, numa causa teísta, mostrando que coisas sobrenaturais não existem, que mundo suprassensível, né, como dizia Platão, não existe. Kant era Kant. Pois é. Então, sempre sempre, por mais que a gente lute para poder trazer uma boa racionalidade, sempre haverão pessoas que vão tentar criar um novo modelo, um novo arquétipo de religião. Isso aí é fato. O ser humano é complicado. Eu tenho esperança nos jovens, porque eu também tenho. Tá essa modinha aí de super-herói, aí eles conseguem perceber que os deuses tinham também poderes como super-heróis, né? Tá muita também a cultura... a cultura pop. De desenho chinês. Não sei se é chinês, japonês, não sei. Que também tem os super-heróis, aí a pessoa faz a comparação. Eu também tenho esperança também de uma sociedade mais livre de religião. Se a gente já ficar livre das religiões abraâmicas, assim, se as pessoas acordarem, porque eu não sei se você sabe, mas muitos judeus, eles não acreditam mais em Deus. Eles acreditam, eles seguem a religião judaica por pura tradição. É um costume, um modo de comida, um modo de vida, mas muitos judeus já não acreditam mais no Velho Testamento. Por quê? Porque os caras vão estudando, vão vindo para a faculdade, vão aprendendo que aquilo ali não faz sentido. E ali tentam pegar ali questões morais, né? O que pode ser moralmente usado e tal.
Então, eu tenho essa perspectiva aí de que no futuro vai ser melhor, sabe? E pelo menos se a gente enfraquecer um pouco essas religiões expansionistas, principalmente o cristianismo, eu creio que dentro aí alguns anos aí, algumas décadas, a gente já vai experimentar alguma coisa positiva nesse aspecto aí. Agora, isso caso se não aconteça também de levantar uma teocracia ferrenha, né? Tem esse detalhe também, Cláudio. Se levantar uma teocracia aí muito forte e exigir que nós abandonemos a nossa descrença, isso aí já tem alguns pais, assim, né, que a pessoa é obrigada. Pode atravancar esse processo aí. Mas isso aí é tudo. A gente tem que ver, como você mesmo fala. Tem várias coisas que também colaboram para o nosso lado. Por exemplo, o prefeito do Rio de Janeiro lá, o Crivella, durante muitos anos, eles quiseram que ele fosse eleito, né? Ele falou que ia acabar com o carnaval, não sei o quê, prometeu isso, prometeu aquilo, agora ele está sendo... Pois é, entendeu? Então, eu tenho uma visão positiva. Eu já trabalho com a mente da minha filha, já mostrando que coisas sobrenaturais não existem. E assim, devagar, as pessoas vão aprendendo. Você usou um bom exemplo aí, a questão dessa literatura jovem, desses desenhos novos, né? Mostrando as divindades. Aí a pessoa vai chegar na conclusão que aquilo ali tudo é fantasia mesmo. Então, gente, acabamos, chegamos não. Eu gostei muito, o pessoal participou aí também, gostei muito das participações. Você quer deixar alguma mensagem final? Bacana. Ô, pessoal, muito obrigado, vocês que estiveram aí com a gente aí, tá? E visitem meu canal, dá uma olhadinha lá, tô começando a fazer uns vídeos novos aqui. Não vou conseguir ler todos os nomes aqui, que eu não vou nem começar a ler nome, porque senão eu vou ser injusto com alguém, entendeu? Eu vou deixar alguém para trás, mas muito obrigado aí, vocês que nos acompanharam até agora, e vamos continuar aí nessa construção saudável, sadia, né? Aprendendo cada vez mais sobre a vida, sobre o mundo natural, né? Eu estou agora cada vez mais me envolvendo no naturalismo, acreditando realmente que tudo tem uma causa natural para acontecer. Então, vamos continuar em crescimento, vamos continuar aprendendo uns com os outros, vamos evitar brigar, gente, porque é complicado. Nós já somos tão poucos ateus, a gente ainda fica brigando um com o outro ainda, é complicado, né? Quero que vocês dão um pulinho no meu canal lá, dá uma olhadinha nos meus vídeos, beleza? Se gostou, deixa um like. Se não gostou, deixa um dislike também, que o dislike faz parte, ajuda o canal, ajuda, né, o Cláudio no engajamento do canal. Faz algum comentário lá, comenta, porque ajuda bastante. Quando eu puder, eu vou lá, dou uma conferida no comentário, deixo um joinha lá e até às vezes comento, beleza? Forte abraço para todos. Essa galera é muito positiva, né? O pessoal... o ateu é pessimista, o ateu é deprimido. Nossa, a gente fica tão feliz, o pessoal é tão para cima, não é? Não, e eu não sou nem um pouco nihilista. Eu sou um camarada bem para cima, eu quero fazer amizade, eu quero ser amigo de todo mundo, entendeu? Eu sou o cara assim, sou para cima, eu só não sou a favor de acreditar em livro de mitologia. Entendeu? É isso aí que nós não devemos fazer, porque as pessoas gastam a sua vida inteira nisso aí, acreditando em algo. Eu vou dar só um exemplo para a gente acabar aqui, Cláudio, se me permite? Uhum. Vou dar um exemplo bem prático aqui, ó. Teve um rapaz que uma moça uma criança agarrou com um osso de frango na garganta e um crente, né? Dava lá, um dos parentes dela era crente. O cara muito fanático pegou a menina, colocou a menina debaixo do braço, levou a menina para dentro do quarto, trancou a porta e começou a orar pela menina, para a menina desagarrar o osso do pescoço da menina. Começou a orar, e o pessoal desesperado, que a menina estava morrendo, aí derrubaram a porta, pegaram a menina, correram com a menina para o hospital. E xingaram ele ainda, falaram assim, poxa, mas você ficou doido? Eu falei, não, vocês não acreditam em Deus, não? Então, assim, já aconteceu na Igreja Universal, um rapaz entrou na justiça, porque a mãe dele teve um AVC na igreja, e aí, em vez de levarem para o hospital, ficaram tentando orar em cima dela lá,
e a mulher, acho que morreu. Pois é. Então, O meu a pai sorte deu é... uma sorte danada, porque ele foi para o Rio de Janeiro, ele desmaiou do metrô. Ele tem diabetes, ele teve uma crise hipoglicêmica, né? Aham. Ele desmaiou. O amigo dele foi ele e foi colocado dentro do Uber. Eles falaram para mim que chegou um pessoal lá para orar nele. Se o Pois amigo é. dele não tivesse tirado ele, corrido com ele, ficasse lá orando, já pensou? Pois é, Meu então pai isso podia não acontece. estar comigo aí hoje. Pois é, então as pessoas elas têm que abandonar esses negócios. Porque, na verdade, quando a pessoa precisa, Cláudia, ela vai procurar médico mesmo, entendeu? Quem salva as pessoas é a medicina, entendeu? São as E a ciências. medicina também é um pouco limitada, né? Uhum. A medicina já é limitada. Então, aí que o pessoal enfia Deus. Mas aí, quando a pessoa cura, é porque a medicina alcançou aquilo ali, ou a pessoa ainda Isso, tinha energia ainda para melhorar, né? Sei lá. exatamente. Então é isso aí, pessoal. Se inscreva no meu canal lá, dá uma curtida lá e comenta lá, beleza? Pura? Tamo junto aí nessa. Gostei demais. Faz bastante vídeo, que eu gostei, Beleza. viu? Vamos contra a luta contra as pseudagens, contra as pessoas que falam mal contra a ciência, porque a ciência está aí para nos ajudar. Por causa desse negócio anti-vacina aí, ó, muita gente não está querendo se vacinar por causa do Covid. O que acontece? Se as pessoas não tivessem se vacinado no período da poliomielite, Cláudia, teria sido um problema sério para o nosso país. Muita gente estaria hoje encostado pelo INSS, estaria aí talvez pedindo esmola, por quê? Por causa da vacina. Como é que chama-se infantil? Paralisia infantil? Paralisia infantil, exatamente. A Paralisia poliomielite. infantil era terrível, Pois terrível. é. Então, isso é muito perigoso. Um desserviço você ficar falando que não se deve tomar vacina, porque senão o cara vai virar um jacaré, o cara vai virar um Nossa, crocodilo, cara. entendeu? Tem uns caras falando isso aí, entendeu? Então tem que se Sério? tomar. Tem sim, tá? Então temos que tomar muito cuidado com isso aí, beleza? E vamos acreditar mais na ciência. Como disse a Cláudia, a ciência ainda é limitada, mas pelo menos é o que a gente tem. Vamos dar crédito à ciência e vamos lutar por um país melhor, por um país sem religião, sem crenças num Deus metafísico, num papai do céu que nada pode fazer por nós. Nós temos que fazer a nossa parte. Falou, gente. Obrigada, Alexandre. Nossa, gostei mesmo, gostei mesmo. Obrigada, Valeu. gente. Até mais. Inscreva, comente, entra lá no canal dele. Falou? Falou, pessoal? Tchau.